Esses homens têm causado espanto e escândalo na Igreja Assembleia de Deus Madureira, não só no estado deles, mas no país inteiro. E o principal líder, Samuel Ferreira. Vamos comentar sobre isso aqui. Quero trazer um vídeo importantíssimo aqui para você e vamos falar sobre o escândalo que está viralizando nas redes sociais envolvendo esses homens, inclusive principalmente o líder Samuel Ferreira. Todos nós sabemos que a igreja ela é composta de igreja, organismo e organização, certo? Para quem não sabe o que significa isso, a igreja como organismo, por exemplo, é a igreja viva, a igreja que é corpo de Cristo e Cristo o cabeça da igreja. Então, forma-se a igreja organismo. E a igreja organismo ela é composta de pessoas fracas, pessoas que se acham fortes, pessoas santas, pessoas pecadoras. São compostas por seres humanos, fracos, sujeitos a pecar, sujeitos a cair. Esta é a igreja organismo, que é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Você sozinho não é a igreja, você sozinho não é o corpo de Cristo. Você é o membro do corpo de Cristo. Então a igreja organismo é o corpo de Cristo. E nós somos os membros desse corpo e Cristo é o cabeça. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou explicando aqui, porque é necessário eu explicar isso para que nós possamos chegar ao ponto aonde Samuel Ferreira escandaliza a Igreja Madureira, as Assembleias de Deus, e isso que está acontecendo não é algo de Deus, o que está acontecendo é altamente reprovável por todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, é altamente reprovável a atitude do Samuel Ferreira. Nós, como igreja organismo, nós já entendemos que nós somos membro do corpo de Cristo e somos pecadores, somos falhos, somos fracos. Agora, vamos olhar para a igreja como a igreja organização. Igreja como organização. A igreja como organização, ela tem CNPJ, ela tem que ter a sua razão social, ela tem que ter líderes, ela tem que ter a hierarquia, que é galgar as pessoas, que é galgar cargos, desde auxiliar até chegar a pastor, a bispo. Então a igreja, como organismo, ela tem tudo isso. Ela precisa de pessoas para liderança. E a liderança, entre um ponto principal da liderança de uma igreja, ela tem que ser líderes escolhidos por Deus, líderes capacitados por Deus. Eu, por exemplo, eu não tenho um pai que é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Eu não tenho ninguém da minha família que seja alguém importante dentro da hierarquia da Igreja Assembleia de Deus. Não tenho. Eu sou, como poderia dizer, da família, eu sou o único que tem um cargo eclesiástico. Então, eu, possivelmente, se fosse pela escolha de Deus, pela vontade de Deus, um dia eu poderia ser pastor, presidente de uma igreja como organismo ou como organização. Isso pela vontade de Deus, se eu me empenhasse para tal, que é algo que eu não quero para mim. Agora, vamos trazer o contexto do vídeo aqui. Samuel Ferreira e esses outros pastores que você viu na capa do vídeo, impactou o Brasil. Impactou o Brasil de uma forma negativa. Negativa. Você quer ver o porquê? Primeiro eu preciso te dar um recado e já volto com a notícia de hoje. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado.
Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas, e graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$ 2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que tá ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Pois bem, vejamos, pois, a notícia. Vou fazer algo aqui que eu e o Bispo Abner, orando a Deus, achamos por bem fazer. Isto vai somente para 3 lugares no Brasil. Mas não há por que a cada 4 anos nós vimos aqui para eleger o presidente da convenção. Eu queria propor aos irmãos que o Bispo Ide ficasse, a partir desse momento, como presidente vitalício dessa convenção. Eu pergunto à Assembleia, irmãos estão de acordo e com isso diga amém. Então eu vou empossar o presidente vitalício, dobro jeito do Bispo Ide. Vem cá, Bispo Eleusa. A paz provém de ti, mas o Senhor usa homens para exercer. Nesse momento nós estamos empossando teu servo Bispo Ides e teu servo Bispo Abner como pastores, presidentes, bispos vitalícios na direção da tua igreja e dos seus estados. E a coisa mais linda é ver o povo reconhecer, com o toque das nossas mãos, até que Jesus venha para a igreja ou para eles. Eles estão empossados na presidência vitalícia da Convenção do Rio e da Convenção de Goiás. E nós pedimos a tua bênção sobre eles. Permanece com eles até o último segundo, o último suspiro da sua vida. É o nosso pedido no santo e glorioso nome de Jesus. E a igreja diz: trabalhar.
eles se consagraram. O Samuel Ferreira foi consagrado como líder, presidente vitalício da igreja, aonde ele é líder. E esses homens também foram consagrados como presidente vitalício, líder vitalício. Quer dizer, enquanto eles existirem, eles serão líder daquele determinado campo. O Samuel Ferreira, enquanto ele existir, ele será o líder do determinado campo dele, da Assembleia de Deus Madureira. E por que isso causou escândalo? Por que isso gerou escândalo nas Assembleias de Deus? Você imagina que a igreja, como o organismo e como organização, ela depende não só daquilo que eu penso. Eu quero que a minha família se perpetue na liderança da igreja. Então eu crio uma igreja, eu abro uma igreja. E quando eu não estiver mais aqui, o meu filho vai ser o pastor líder, pastor presidente daquela igreja. Então, futuramente, quando o meu filho também não estiver mais aqui, o filho do meu filho será pastor presidente daquela igreja. Você percebe que quando isso acontece, não é a vontade de Deus que permanece, não é quem Deus escolheu para ser líder daquela igreja, mas sim quem faz parte da hierarquia. Na verdade, isso é uma monarquia. Não é uma hierarquia, é uma monarquia, aonde o familiar vai suceder um ao outro. Quando o mais velho parte, quando o pai vai partir dessa para melhor, o filho mais velho vai suceder à presidência da igreja. E isso que é triste. Você não deixar Deus agir, não deixar com que Deus coloque na presidência de uma igreja, na liderança de uma igreja, quem Ele quer. Mas eles, para não perderem o poder, para não perder o controle da igreja, eles começam a colocar como presidente vitalício, como líder vitalício de tal congregação. E a igreja, como organismo, não pode acontecer isso, porque a igreja é cheia de pessoas falhas e cheia de pessoas também que não foram chamados por Deus para exercer um determinado cargo. Você imagina um pastor presidente de uma igreja que não foi chamado para exercer aquele cargo, mas foi escolhido por um homem que também é falho e pecador. Você imagina como vai andar essa igreja, a que rumo vai andar essa igreja, liderada por um homem que não tem capacidade de liderança. O Éricles, você está dizendo que os homens que você mostrou aqui não têm capacidade de liderança? Não foi isso que eu disse. Mas a partir dessa prerrogativa de ser líder vitalício de uma igreja, nós podemos crer que os próximos líderes dessa igreja será da própria família. O Samuel Ferreira nunca vai deixar com que outras pessoas sejam presidente no lugar dele, porque ele é o presidente vitalício. Então, ainda que ele ande errado, não é que ele está andando errado, mas ainda que ele pise na bola, ainda que ele lidere a igreja de uma forma que vai conduzir a igreja por um caminho que não deveria conduzir, ele vai continuar sendo líder. E ninguém poderá depor ele do cargo, porque ele é líder vitalício. Então, ele sendo líder vitalício, ele pode mandar e desmandar. Ele tem a imunidade. Ele tem a imunidade porque ele é líder vitalício. Quando ele não puder mais liderar aquela igreja, possivelmente um filho, uma filha dele, que irá fazer essa liderança. É a mesma coisa que aconteceu com a igreja Deus e Amor. Então, o Davi Miranda partiu dessa para a eternidade, agora a igreja ficou na mão do Davi Miranda Neto, que está transformando a igreja de Deus e Amor em algo totalmente diferente daquilo que o pai dele tinha feito. Mas é porque uma monarquia impede com que Deus trabalhe de acordo com o que ele quer trabalhar. Então a igreja, como organismo, ela tem as suas pessoas fracas, pessoas pecadoras, tem pessoas que não foram chamadas para exercer cargo, não foram chamadas para exercer ministério, mas pelo poder que um líder tem dentro de uma igreja, pelo poder que aquele líder exerce dentro de uma igreja, ele pode colocar quem ele quiser para ser líder de uma congregação, líder de um campo, mesmo que essa pessoa não seja chamada por Deus para tal. O líder vitalício, o presidente de uma igreja, pode colocar uma pessoa que ele confia, uma pessoa que ele sabe que ele vai poder contar com ele, que vai poder dominar essa pessoa por trás, que vai poder mexer como se fosse uma marionete.
para que nada fuja do controle dele. Imagina, eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo. Porque se Deus me chamar para ser pastor de uma igreja, e dentro daquela igreja houver um sistema de hierarquia ou de monarquia, eu nunca vou ser presidente de uma igreja, nunca vou ser pastor de uma igreja. Não que eu queira, é só um exemplo. Mas eu quero que você comente aqui a sua opinião sobre esse assunto. Espero que eu não tenha sido muito confuso no meu ponto de vista, nas opiniões que eu trouxe aqui, mas para mim essa monarquia não provém da parte de Deus. Mas o que deveria acontecer era aquele que Deus chamou, que Deus capacitou, e no tempo certo as pessoas deveriam sair. Porque eu vou dar um exemplo aqui de uma certa congregação que eu conheço. Existem congregações que eu conheço que a igreja não tem ninguém. Tem 2, 3 pessoas por culto. Mas a pessoa que é dirigente daquela igreja é sempre, há vários e vários anos, é o mesmo dirigente daquela igreja. E nunca muda nada. E a igreja só tem 2, 3 pessoas. Sabe por que isso? Porque vê que não está dando certo, mas mesmo assim persiste em deixar aquele líder tomando conta daquela determinada congregação. Se muda o líder, muda o pensamento. Se muda o pensamento, a igreja muda. Entendeu por que é importante não ter esse negócio de líder vitalício? Entendeu? Então comente aqui a sua opinião, que Deus em Cristo te abençoe. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? A Bíblia diz que chegariam tempos em que não suportariam a sã doutrina, teriam comichões, coceiras nos ouvidos, porque não aceitaria a palavra, não aceitaria a sã doutrina, a palavra da verdade. Haja visto que doutrina nada tem a ver com usos e costumes. Doutrina é a palavra de Deus. Doutrina é tudo aquilo que te ensina a viver de acordo com a Bíblia. Isso é doutrina bíblica. O que te ensina a viver a verdade do Senhor. E por que eu estou dizendo isso aqui? O profeta, o pastor, não sei se ele é pastor, mas o pregador, o ministro da palavra, David Rohr, acho que é David Rohr que fala, não sei pronunciar direito o sobrenome dele. Ele foi expulso da Adebrais por pregar, por revelar o pecado da igreja. Eu quero colocar esse vídeo aqui para você ver. Quero colocar... Queridos, está muito forte isso aqui. É muito importante você ouvir isso aqui. Porque nós vivemos tempos hoje onde os crentes, os que se dizem cristãos, não querem ouvir a palavra da verdade. Não querem ser repreendidos. Não querem ter o seu pecado revelado à igreja ou tocado por alguém que realmente prega a palavra de Deus. É sobre isso que vamos aqui falar. Mas antes, seja bem-vindo a esse canal. Sua presença aqui é um prazer. Você que está aqui todos os dias, eu fico feliz demais. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, fique à vontade. Vamos aqui analisar o que vai ser dito. Vamos aqui analisar o contexto antes de você tecer alguma crítica ou algum comentário. Depois, se você gostar do vídeo, você pode dar o seu joinha, você pode se inscrever. E não esqueça, se você se inscrever, ative o sininho de notificação na opção toda. Se você já é inscrito, confira aí se está realmente ativado o sininho de notificação na opção todas. Assim você vai receber todas as notificações de vídeos que eu postar aqui. Aqui tem alguém da Adebrais, da Assembleia de Deus, Adebrais, Assembleia de Deus no Brás. Tem alguém aqui? Se tiver, você comenta que eu sou da Assembleia de Deus no Brás. Quero dizer que nada eu tenho contra a Igreja Assembleia de Deus do Brás, não tem nada contra o Bispo Samuel Ferreira, não tem nada contra essas pessoas. Eu sou assembleiano, porém Assembleia Missão. Tem alguém que é da Assembleia Missão? Fala assim, eu sou da Assembleia Missão, eu congrego na Assembleia Missão, para mim saber quem é você. Se você ainda não comentou de que estado você está falando, comente aqui, eu sou do estado tal, aí eu vou saber também de onde você é, porque eu gosto de saber de onde vocês são. Amigos, vamos lá para o vídeo, para o que interessa aqui. O profeta que veio aí de fora para poder pregar no Brasil já causou reboliço no Brasil. Ele foi convidado a pregar na Adebrais. E o que aconteceu? Veja esse pequeno vídeo aqui. O Senhor está dizendo that the church in Brazil needs to separate from politics. A igreja no Brasil precisa se separar da política. Separate totalmente. Separa totalmente. And focus on the coming of the Messiah. E focaliza-se na vinda do Messias. The mission of the church is to prepare the nation for the coming of the Messiah. Not to prepare
nuestro gobierno. A missão da igreja é para preparar a igreja para a vinda do Messias e não é para preparar a igreja para o governo, For another government. para um outro governo. No. Não! The government will come and go. Os governos virão e vão. The government will come and go. Haverá sempre mudança de governos. But the kingdom of God lasts forever. Mas o reino de Deus dura para sempre. Hey, Ei! the church in Brazil. A igreja no Brasil. You need to remove the false prophets from the church. Vocês precisam botar para fora os falsos profetas. Remove the false prophets from the church. Botam para fora os falsos profetas. Profetas de dinero. Profetas de dinheiro. Profetas del mundo. Profetas do mundo. Profetas de profecías dulces. Profetas de profecias doces. Remove the false apostles. Tira from the totalmente da igreja. Ei! church. I want to cut them. Corta a cabeça. I want to cut. Corta a cabeça. Why? Ei! They are lying to the church. Estão a mentir à igreja. We need to prepare the church for Jesus. Precisamos preparar a igreja para Jesus. Jesus died for the church. Jesus morreu para a igreja. Don't prepare the nation for another government. Não prepara a nação para um outro governo que vai Let us mudar. prepare the nation for the kingdom of Vamos God. preparar a nação para o reino de Deus. E o pastor, gente, que cancelou o segundo dia de culto de David Owoh após dura palavra. Meus nobres, o renomado ministro não se calou diante da sua pregação e afirmou que a igreja no Brasil precisa se separar da política. Ele que é muito conhecido, gente, por suas pregações intensas e proféticas. E atualmente, gente, ele se encontra no Brasil para uma série de conferências. E diante de um duro discurso dele que foi feito na igreja Adebras Itapevi, na cidade de São Paulo, gente, o pastor Samuel Marcos, líder da congregação, decidiu cancelar o segundo dia do evento com o profeta. E a argumentação dele, gente, foi o duro discurso do profeta durante sua pregação. Principalmente uma dura crítica ao relacionamento que a igreja brasileira tem com a política. E ele também criticou bastante aos que se intitulam profetas do dinheiro. Eu só posso dizer que ele falou exatamente o que Jesus mandou. Presta atenção no discurso dele. O Senhor está pedindo arrependimento. Ele está dizendo que o tempo acabou. A igreja do Brasil precisa se separar da política. A igreja precisa preparar a nação para a volta do Messias, não para outro governo. E o profeta, meus amigos, fez um apelo para que as igrejas brasileiras retirassem os falsos profetas de suas congregações, afirmando que eles estão mentindo para a igreja e que a igreja precisa voltar ao seu verdadeiro propósito, que é pregar a verdade do reino de Deus. Gente, ele foi muito bem recebido. A igreja se levantou em adoração a Deus diante do discurso do profeta. E lembrando, gente, a Adebras ela é entranhada na política. E apesar deles não pregarem a famosa teoria da prosperidade, eles sim são ministérios do mega evento e são ministérios dos mega cachês. Então, meus nobres, já dá para entender por que a agenda do profeta foi cancelada, né? E quem fez isso foi o pastor Samuel Marques. E foi uma situação muito estranha, porque ele não deu justificativa nenhuma nem plausível do porquê a agenda do missionário no segundo dia estava cancelada. Por que será, né? Pode deixar sua manifestação aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Porque uma igreja curada e sadia espiritualmente tem que aceitar a verdade do evangelho e não selecionar o tipo de discurso, apenas receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Manifeste-se. Bem, você viu aí a explicação do rapaz aí. Eu vi esse vídeo e decidi trazer aqui para vocês. Você viu que ele foi cancelado de pregar na igreja por falar a verdade, que a igreja deveria se dividir, se separar, não misturar com a política. E também falou sobre os profetas do dinheiro, profetas do Pix. Por que isso incomodou tanto esse pastor a ponto de ele cancelar? Com certeza, se cancelou, deve ter tido apoio do bispo Samuel Ferreira. Haja visto que o Samuel Ferreira é o líder. O que incomodou tanto essas pessoas?
O que ele falou tão de errado que incomodou a ponto deles cancelar o segundo culto? É o que a Bíblia nos revela, que teriam comichões nos ouvidos, que não suportariam a sã doutrina ou a palavra da verdade. Porque se Deus traz um homem de fora, um profeta de fora e diz, ó, isso aqui não está me agradando. Isso aqui está, na verdade, tirando a igreja da minha presença. A política, em muita política, se envolve em muita política e acaba esquecendo o principal. A igreja tem que estar a par do mundo político? Sim. Nós somos cidadãos, somos brasileiros e cidadãos. Então temos que estar a par. Agora, você tirar o foco de Deus, o foco do governo celestial e colocar apenas os seus olhos no foco terrestre ou no governo terrestre, você está levando a igreja a olhar somente para a terra. Deus chamou a igreja para um só propósito, olhar para o alto. Quando você está olhando para a terra, você deixa de ganhar almas, você deixa de povoar o reino dos céus. E quando ele fala sobre o profeta do Pix, os escândalos que está acontecendo, nós podemos entender, queridos, que isso é uma realidade. Esses pastores cobram absurdos. Esses pastores são megalomaníacos, eles gostam de coisas grandes. É o que está acontecendo no nosso país, nas nossas igrejas. São jovenzinhas aí de 16 anos de idade, né, dona Vitória Souza? Que cobra aí 5, 6, 7 mil para poder anunciar a palavra do reino. Eu cobrando rios e rios de dinheiro para poder anunciar uma palavra. E quando vem alguém para poder falar da verdade, para poder anunciar a verdade, vamos expulsar esse cara do nosso meio. Vamos chamar ele de julgador, de fofoqueiro, vamos chamar ele de invejoso, porque assim ele vai calar a boca. Deixa nós ganhar nosso dinheiro em paz. Só que Deus está levantando pessoas para pregar a verdade. Deus está levantando pessoas que têm coragem de denunciar o pecado na cara do pecador. De denunciar a falcatrua de vocês, pastores grandões aí. Deus está levantando. Vocês vão tentar se esconder, mas Deus irá revelar tudo que está em oculto, porque a igreja do Senhor vai passar por um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo de graça, um tempo de renovo, um tempo de restauração. Vai passar. Queira você pastorzão ou não, Deus vai tratar com a igreja. Queira você grande líder da igreja no Brasil ou não, Deus vai tratar com a igreja. E quem não se converter verdadeiramente vai passar pela moenda, vai ser moído, vai ser quebrado. Porque Deus quer mudança na igreja do Senhor. Não adianta expulsar profetas, não adianta. Queridos, tanta imoralidade sexual que está acontecendo na igreja. São pessoas que vendem seu próprio corpo para poder anunciar a palavra de Deus. Como assim? Pessoas que dormem, mulheres que dormem com pastores, por exemplo, em troca de pregar na igreja desses pastores. Não estou dizendo que é o caso desse aí. Entenda bem. Mas tanta coisa acontecendo, nós precisamos sim de falar a verdade.